boa noite. Hoje nós estamos dando início à nossa série de estudos bíblicos que serão agora apresentados nas quartas-feiras, porque a partir desta quarta-feira, os nossos cultos de quarta estão sendo presenciais. Um culto onde nós estamos buscando a presença do Senhor, o poder. Então, será um culto que não vai ser transmitido, para que nós possamos ter liberdade de chorar, de dançar, de realmente ser tocados pelo Espírito Santo e darmos lugar a Ele. Então, todas as quartas-feiras será apresentado um estudo, né, online, para aquelas pessoas que moram longe. Temos pessoas que moram fora do país, que nos assistem. Então, essas pessoas terão a oportunidade de assistir esses estudos, mas o culto estará acontecendo aqui. Então, quem puder, venha e esteja aqui conosco toda quarta-feira, 19h30, buscando o poder de Deus. Amém? Hoje eu vou fazer um estudo que ele é baseado numa das lições do programa Celebrando a Transformação ou Celebrando a Recuperação. Esse estudo, esse programa, são lições, são 36 lições que são dadas uma vez por semana, depois se reúnem em grupos. Aqui tem uma explicação que diz assim: Celebrando a Transformação é um material alicerçado em princípios bíblicos que nos ajudam a vivenciarmos um processo de transformação. A pastora Janaína Heller de Souza foi quem escreveu esse livro. Ela adaptou o programa Celebrando a Recuperação e, a partir disso, tem essas lições. E eu, um dia, dando uma palestra no Celebrando sobre essa lição, eu transformei nesse estudo, quer dizer, baseado nela, não é a lição toda, mas alguma coisa para que nós possamos falar. Olhe no retrovisor. O Gabriel vai colocar aqui alguns slides para que a gente possa entender. Olhe no retrovisor. Esse é o título do nosso estudo de hoje. Agora, o slide 2 diz assim: a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Olharmos para nós mesmos, para a nossa história, para o nosso passado, é algo desafiador, né? E muitas vezes até assustador. Por quê? Tem coisas que nós não gostamos de ver, não gostamos de lembrar, né? Coisas que fizemos ou que fizeram conosco. Mexer no passado, mexer na ferida, dói. Mas para que haja cura, é necessário. É necessário que a gente olhe muitas vezes para trás. Slide 3. O objetivo desse estudo, né, é nós entendermos que olhar para o passado, ele cria oportunidades de aprendizado sobre a nossa história. Quando nós olhamos para a nossa história, quando nós olhamos para o nosso passado, nós fazemos também um exame pessoal. Começamos a olhar para nós, para as coisas que nós fizemos, né, para as coisas que fizeram conosco. Nós podemos entender um pouco da nossa história, olharmos para o nosso interior. E aí, nós vamos fazer um exame pessoal. Vamos lá para o quarto, pode passar o slide, que diz assim, em Mateus 23, 25 e 26. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então, nesse exame pessoal, nós vamos olhar para dentro de nós, né? Não é fácil, realmente é difícil. Às vezes a gente se confronta com muitas coisas que a gente não gostaria de confrontar, feridas ainda abertas que precisam ser fechadas, mas
é necessário que a gente possa olhar e ver realmente essas coisas acontecendo. Aí vamos ver aqui o slide 5. Pode passar, Gabriel, por favor. Olhamos para nós, né, como se nós estivéssemos nos olhando no espelho. Você consegue? É muito interessante. Eu tenho até uma pessoa no consultório que diz: eu olho para o espelho e converso comigo mesma. Conversa, hoje você está bem, hoje você está... A gente tem esse hábito de olhar no espelho. Olhar no espelho é poder olhar também para dentro de nós. Diz que os olhos são o espelho da alma, né? Então, o olhar, ele fala muita coisa. Podemos nos olhar no espelho, podemos olhar para dentro de nós, olhar nos nossos olhos, né? E ver o que está dentro, escondido, o que não queremos ver, mostrar, lembrar, a nossa história, o nosso passado, tirar a máscara. Às vezes estamos usando máscaras, né, para que as pessoas não vejam, né, realmente quem nós somos, o que temos dentro de nós. Então, como eu falei, mexer no passado, na ferida, dói, mas traz cura. Pode passar, Gabriel. E aqui nesse quadrinho aqui, a gente pode ver que, nós estamos aqui olhando para dentro de nós, mas a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando nós nos convertemos, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós somos nova criatura, temos uma nova história. E lá em 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando a palavra de Deus nos diz, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando entregamos o nosso coração a Jesus, não dá para sermos iguais. Nós somos transformados. O Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos molda, ele nos mostra, né? É ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nós passamos a olhar para nós e olhar para a nossa história de forma diferente, com o olhar do Senhor. Né? E começamos a ver coisas que, às vezes, não gostaríamos de ver. E não podemos continuar sendo iguais. Né? Conversão é mudança de caminho. Então, a gente tem que mudar. A gente tem que ser uma nova criatura. A gente tem que escrever uma nova história. Sermos diferentes. E isso é muito importante nesse nosso olhar para o passado. Porque quando nós olhamos para trás, tem muitas coisas que, às vezes, nós nem nos demos conta. Mas quando nós estamos caminhando com Deus, o Espírito Santo nos revela. Olha, aquilo lá, poxa, eu nem lembrava daquilo lá. Mas não é para você ficar se esmurrando, se culpando, não. É para que essas coisas possam fazer com que haja transformação e mudança nas nossas vidas, né? Então, agora nós vamos, pode seguir? E como nós conseguimos isso, né? Nós conseguimos isso através de nos entregarmos ao Senhor, como eu falei, nos entregarmos ao Senhor. E aí agora nós vamos ver o que acontece, como é que é essa nossa transformação a partir da palavra de Deus, a partir do conhecimento de Deus, como é esse olhar para dentro de nós. E aí eu vou ler Efésios 4, de 25 a 32, que diz, eu vou ler na versão internacional, mas está escrito, eu escrevi aqui, mas para o Gabriel, era na versão internacional. Efésios 4, de 25 a 32, que diz... Achou, Gabriel? Esqueci de te passar essa passagem aí que eu não escrevi. Mas eu vou falando aqui. E pode botar o próximo slide, porque ele tem um resuminho do que diz, né? Portanto,
Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, nós fomos selados pelo Espírito Santo. E ele fala conosco, e aqui diz, não entristeçam. Ou seja, que a gente não fique voltando ao velho homem, à velha criatura, aos velhos hábitos. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês. Pode pôr o slide 7 aí, por favor, Gabriel? Que realmente aqui diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Fiquem irados e não pequem. É muito interessante essa coisa da ira, né? Porque Deus fala que a gente pode se irar, porque é um sentimento que nós temos, mas nós não podemos pecar. O que a gente faz com a nossa ira. Ah, você está irado? Muito bem, controle-se, né? Não peque. Não falem palavras sujas, mas palavras de edificação. Que a nossa boca seja uma boca, uma fonte de bênçãos, né? Ele diz que da mesma fonte não podem jorrar água amarga e água doce. A mesma coisa é a nossa boca. Nós não podemos, na nossa boca, amaldiçoar e abençoar. Então, que da nossa boca só saiam palavras de bênção, de edificação. Não haja em vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, tem uma série de coisas que nós precisamos ter domínio próprio, que nós possamos nos controlar, porque é o Espírito Santo que faz isso, né? Temos que ter o fruto do Espírito, que é aquilo que é a bondade, a paz, é uma série de coisas que eu não vou citar agora, mas que é isso que nós precisamos buscar, o fruto do Espírito, para que a gente possa estar sempre vivendo no Espírito e sendo transformados dia a dia. É o lema, né, dos grupos de mutua ajuda, do AA, do NA, que são esses grupos que seguem os 12 passos, é um dia de cada vez, só por hoje. Não vamos fazer planos nunca mais. Hoje, vamos viver o hoje, né? Hoje eu vou fazer isso. E aí é aquela coisa do espelho, se olhar no espelho e dizer, como eu fui hoje? Hoje eu fui melhor que ontem? No dia seguinte, e hoje eu fui melhor que ontem? E fazer esse exame pessoal diariamente, de como nós temos sido, de coisas que fomos transformados, né? Como éramos e como somos agora. E colocar para Jesus aquilo que a gente ainda não conseguiu mudar, porque tem coisas que às vezes são difíceis, são desafios na nossa vida, mas a gente tem que estar sempre buscando, um dia de cada vez, em nome de Jesus. Pode passar. A vida só pode ser compreendida olhando no retrovisor. Quando nós dirigimos um carro, uma moto, nós precisamos olhar no retrovisor. Mas para podermos saber o que está acontecendo, né? Para fazer uma ultrapassagem, para fazer manobras necessárias e seguirmos em frente. Se nós ficamos só olhando para o retrovisor, como está aí nessa foto, o que acontece? Nós vamos causar um acidente, nós vamos bater, porque a gente está só olhando para trás. E assim é na nossa vida. Nós não podemos ficar o tempo todo olhando para trás. Porque a vida, aí pode passar, a vida só pode ser vivida olhando para frente. Eu dei uma olhadinha para trás, vi no retrovisor, não tem carro, posso ultrapassar, vou seguir adiante. E assim tem que ser a nossa vida, né? Olhar para o passado para ser curado.
Aí tem aqui, agora eu vou começar a fazer uns poeminhas aqui. Quero aprender com meus erros, que é um louvor, né? E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro. É um louvor, cria em mim, Senhor, um coração novo. É isso que a gente precisa, de um coração novo, né? Aprender com os erros e não mais cometê-los. A gente não pode fingir que não existiu, a gente não pode dizer, não, isso não aconteceu. Aconteceu, mas eu vou aprender com isso. Né? Então, é aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E tem uma definição aqui de insanidade, que eu gosto muito, que diz assim, é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer diferente. E isso é uma constante em muitas pessoas. Estão sempre repetindo os mesmos erros, as mesmas coisas, né? Às vezes os mesmos hábitos, esperando uma resposta diferente, esperando resultados diferentes. Mas isso não acontece. Por quê? Porque nós temos que ser transformados, né? Então, são aquelas pessoas que vivem presas no passado. Pode passar o slide. Que vivem presas no passado. Esqueçam o que se foi. Aqui lá em Isaías 43, 18, 19, diz assim, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. São pessoas que muitas vezes ficam presas, tentando mudar, consertar, o que não pode ser mudado, não pode ser consertado. E aí a oração da serenidade, pode pôr maior ali, por favor, Gabriel? A oração da serenidade, que é a oração, né, usada nesses grupos de mútua ajuda, que é muito interessante, diz assim, Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar aquilo que não posso mudar e coragem para mudar as que posso. Depois ele continua, e discernimento para distinguir uma das outras. Mas tem coisas que nós não podemos mudar e temos que aceitar com serenidade. E uma coisa que nós não podemos mudar são as pessoas e o passado. Como nós tentamos também mudar as pessoas. O passado, muitas vezes, nós não nos conformamos, ficamos presos a ele e queremos, às vezes, mudar as pessoas. Nós não temos esse poder. Só o Senhor pode mudar a nós e as pessoas. Então, é muito importante que a gente, né, possa refletir sobre essa oração. Senhor, conceda-me a serenidade, porque é preciso serenidade, às vezes, para aceitar aquilo que a gente não pode mudar, porque às vezes a gente fica brigando, ou querendo mudar as pessoas, ou querendo mudar o passado, ou achar que aquilo não existiu. Então, é muito importante que a gente possa ser liberto disso, né? Pode mudar o slide. Pessoas que ficam presas, né, ressentidas. Ressentimento é você ficar sentindo de novo, ressentido. Você está preso ali, né, a ofensas, a mágoas, a culpa, a violência. Não há dúvida que muitas pessoas sofreram traumas, né, sofreram algumas realmente e tem consequências sobre agressões, coisas que sofreram na vida, mas não é possível ficar preso a isso, né? Que a gente possa realmente ser liberto, e só quem nos liberta é o Senhor, é Ele que nos liberta das mágoas, dos ressentimentos, né? De tudo aquilo que nos aprisiona. Nós somos livres, né? Quando nós aceitamos o Senhor, diz que quando Jesus nos liberta, verdadeiramente somos livres. Então, nós não podemos ficar presos ao que aconteceu. Muitas vezes eu falo no meu consultório, né? Que fatos, traumas, aí, se meu pai, se a minha mãe, se na minha infância, na minha adolescência, às vezes no meu casamento, no meu trabalho, a gente vai, né, com aquela ladainha, às vezes, repetindo e de alguma forma, culpando a nós e a pessoas, né, com aquele olhar lá atrás, carregando aquele saco pesado, sem querer largar, ficar com o olhar fixo no retrovisor, no que passou, ressentindo as dores, ressentindo, né, coisas,
se culpando por coisas, né? Tentando, como eu falei, mudar pessoas, situações já vividas. Isso só pode causar acidentes, tanto no trânsito como nas nossas vidas, porque nós estamos vivendo, né, paralisados de alguma forma, né? Andando, olhando para trás e sem conseguir ver o que tem à frente, né? Aí agora, vamos lá, um pouquinho também de poemas. Recordar é viver. Isso é uma coisa, eu nem sei se hoje se fala mais isso, mas eu ouvi muito isso. Recordar é viver. Lembrar dos bons momentos. Lembrar de um ente querido que já partiu. Faz bem, se de uma forma saudável, sem nostalgia. Ah, naquele tempo eu era feliz, se pudesse voltar no tempo, tentando, às vezes, reviver uma realidade que não tem mais como voltar, pelo menos como foi. Pode ter um bom tempo à frente, mas um tempo diferente, não é? Então, não dá para ficar realmente revivendo uma realidade que não tem mais como voltar. E isso é muito importante. E realmente recordar é viver. Eu já sou uma pessoa mais velha, então, às vezes, a gente senta, né, pensa, lembra de algumas coisas, mas quando começa a vir aquela coisa meio nostálgica, meio, oh, como era bom, não, vamos mudar. Era bom, foi bom. Que bom que foi bom, né? Que bom que tivemos momentos bons no passado, mas agora vamos olhar para frente. É aquela olhadinha rápida e saber que podemos ter bons momentos no presente e no futuro, né? Agora, vamos aqui ao 13, que é um poema muito bonito, né? Que muita gente não deve conhecer, um poema de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, que ele dizia, ai, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. É bom recordar esses momentos, mas sem tristeza, sem dor, porque os bons momentos são bons de serem recordados, mas, na verdade, os anos não trazem mais, já passou. Agora é para frente. Agora vamos buscar novos bons momentos. Vamos buscar poder ter isso, né? Sem ficar, ai, que saudade que eu tenho da minha infância querida. É bonito, é poético, mas olhar para frente, olhar esses momentos, né, com alegria de pensar, que bom que eu pude ter esses momentos, né, e que eu vou poder ter outros momentos também, não só ficar preso e sempre se achando, que agora, né, tem aquele desenho animado que tinha aquela hiena, ó dia, ó mês, ó ano, que estava sempre se lamuriando. Não, a gente poder olhar com amor, com esperança, porque é isso que Jesus nos traz, é esperança, esperança de dias melhores. Se hoje você está passando por uma dificuldade, se no seu passado você passou por uma dificuldade, se no seu passado você sofreu traumas, coisas, né, às vezes abusos. Agora é um novo tempo. Agora Jesus veio e curou. Ele disse que ele leva para o mar do esquecimento. E nós precisamos esquecer. E que também lá, né, lá em Lamentações diz, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O que nos dá esperança? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, a cada dia que a gente acorda é um novo dia. As misericórdias do Senhor estão sobre nós. É um dia para a gente acordar e dizer assim, hoje será tudo diferente, né? E que nos colocarmos na mão dele, entregarmos o nosso caminho, né, o nosso dia, a nossa vida nas mãos dele. E ele há de transformar o que precisa ser transformado, né? E aí aqui em Eclesiastes, eu acho que eu não cheguei a ler, diz assim, Eclesiastes 7:10, que está no final, está aqui. Não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Eu acho muito interessante, porque quando a gente lê a Bíblia, nós temos resposta para tudo, né? É de uma sabedoria tão grande, né? Lá em Eclesiastes, que é um livro, né, também de sabedoria, e diz, porque os dias passados, não diga,
Por que os dias do passado foram melhores que o de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando por quê? Por que é assim? Por que antes era assim? Por que agora é assim? Não, olhemos para frente, vivamos o hoje, né? E olhemos para frente, porque o Senhor tem coisas novas para nós. Ele diz: tenho coisas novas, né? Tudo se fez novo. Não fique olhando para trás. Agora, vamos aqui passar mais um quadro. Só podemos dar aquilo que temos. Olhar para o passado é importante, porque ele nos faz amadurecer, nos faz aprender, né? Nos faz olhar para nós e para o outro sem tanta cobrança. Nos faz amar, aceitar e perdoar a nós e aos outros, né? E nos faz compreender que o que vivemos foi o que era possível naquela etapa da vida. Muitos erros nós cometemos porque éramos inexperientes, porque éramos frágeis emocionalmente, né? Imaturos, tantas coisas. E, às vezes, a gente fica se cobrando por esse tempo, que nós não tínhamos a compreensão que temos hoje. Então, e nem a maturidade que temos hoje. Então, é importante que nós não fiquemos nos culpando por atitudes que tivemos, atitudes que outros tiveram conosco, porque isso tudo, muitas vezes, nos machuca. E, como eu falei, tem gente que coloca isso no saco e sai carregando e não solta. Então, que nós possamos nos libertar, entregar ao Senhor. Vinde a mim, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entregar a Ele o nosso fardo pesado, trocar com Ele, porque Ele diz que o dele é leve, Ele quer carregar, mas muitas vezes a gente não quer soltar, a gente quer carregar aquele peso. Não vou esquecer, não. Não vou esquecer, não. Não vou esquecer aquilo que eu fiz, nem vou esquecer aquilo que fizeram comigo. Aí você vai bater com o carro, porque você vai viver amargurado. A sua vida vai ser uma vida, né, de acidentes. E, então, é muito importante que a gente possa ter esse entendimento, né, de nos libertarmos da culpa, do medo, dos traumas, de coisas que sofremos, e entregarmos na mão do Senhor. Senhor, me cura. Ele disse que Ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E por que nós não tomamos posse disso? Temos que tomar posse, Ele já levou. Por que eu vou ficar segurando? Não, Senhor, me dá aqui, eu quero levar mais um pouco. Não, eu já levei, já não tem mais. Então, precisamos nos libertar. Assim podemos olhar, aí pode mudar aqui o quadro, que eu coloquei um quadro interessante, onde nós temos umas setas: futuro, presente, passado, um olhar no retrovisor, um olhar rápido no retrovisor, né? Ali, aquela está ajeitando, às vezes a gente tem que ajeitar mesmo o retrovisor, porque às vezes fica até meio distorcido. Até o olhar para o nosso passado, às vezes vamos dar um jeitinho para olhar direito, não ter um olhar distorcido, né? Mas para seguir em frente, para traçarmos novos caminhos, para fazermos as manobras necessárias para que a gente não venha a sofrer acidentes e seguir em frente. Não existe história certa ou errada. Existe a minha história, a sua história, né? Onde tivemos e temos e teremos erros e acertos, faz parte da vida. Mas o importante é que a gente possa fazer esse exame pessoal, que a gente possa se examinar. Lá em 1 Coríntios 11, né, o Senhor, na Santa Ceia, Ele diz, examine-se, o Paulo diz, né, examine-se o homem a si mesmo, e tome do pão e do cálice. Ou seja, participe com o Senhor quando você também se examinar e ver aquilo que tem que ser transformado e entregar a Ele. Aí sim, participe com Ele, né? Porque é isso que Ele quer, que a gente esteja limpo de coração, limpo de alma. Então, examine-se, cada um, que a gente possa fazer esse exame pessoal todos os dias, né? Ao acordarmos e ao deitarmos. Agora, pode passar aqui para o último slide, que diz, amar,
aceitar, perdoar. Por isso, não tema, estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então, é o Senhor, é Ele que realmente nos fortalece, nos ajuda, cuida de nós, nos leva pela mão, nos guia pelo caminho, né? Nos livra dos pecados, nos limpa, nos cura, nos dá esperança de que seremos melhores amanhã. E é isso que é importante. E Ele, só Ele, cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Eu botei aqui a imagem, né, da mulher adúltera, porque eu achei essa imagem tão significativa, né? Ele está ali abaixado. Ele se abaixa e estende a mão para nós. Ele chega na nossa altura, para que nós possamos ser levantados com Ele. E isso é que é muito importante que nós possamos ter na nossa vida, Senhor, e pedir, Senhor, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos machuca, de tudo aquilo que nos marcou, que nos machucou, que o Senhor já levou sobre si, que o Senhor já levou no madeiro, e que nós possamos tomar posse, para podermos sermos curados. Aqueles de coração quebrantado, aqueles que se quebrantam, que se quebram, que se dobram diante do Senhor, que se rendem a Ele, Ele cuida e transforma e cura. Que vocês possam hoje, nós possamos hoje, ficar com essa palavra, de olharmos no retrovisor, olharmos para trás, sim, é importante às vezes, mas um breve olhar para trás para seguirmos em frente, para que nós possamos, né, aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Que essa noite seja uma noite de renovo, de transformação na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que o Senhor venha, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor cure de nós e que nós possamos ser libertos de todo aprisionamento, de coisas que às vezes nós mesmos nos aprisionamos. Mas nessa noite o Senhor quer nos libertar de tudo que tem nos aprisionado, em nome de Jesus. Enfim, vocês que estão nos ouvindo, se tem alguém aí que ainda não entregou a vida ao Senhor, que ainda não teve esse entendimento, né, que Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida. E Ele está pronto para nos mudar, para nos transformar e para nos dar vida e abundância. Então, se você ainda não entregou o seu caminho ao Senhor, ou se você entregou o seu caminho ao Senhor, mas ainda tem essas coisas te aprisionando, ainda está com um olhar mais fixo no retrovisor do que olhando para frente, que você possa se entregar a Ele hoje, que você possa se render e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida diante do teu altar e eu te peço, me transforma, me liberta, me guarda, me cura, em nome de Jesus. Que hoje nós possamos sair daqui diferentes, sair daqui desse estudo, né? Porque nós que estamos aqui presentes, sairmos sim daqui diferente, porque o Espírito Santo há de atuar em cada um que está aqui presente. Por isso, não perca, se você tiver oportunidade, morar aqui perto, você venha aos cultos de quarta-feira, para que possamos ser libertos, para que possamos viver isso, para que aqui, juntos, o Espírito Santo possa falar conosco, possa mostrar quais as áreas da nossa vida precisam ser transformadas e aquilo que nós precisamos realmente entregar nas mãos do Senhor. Então, mais uma vez, eu falo, não percam os cultos de quarta-feira. E você que não tem oportunidade de vir,
ouça os nossos estudos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, com toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Boa noite a todos.